Olá, bom dia, turma. Hoje é 23 de outubro de 2020. Hoje iremos estudar história. O assunto é o Brasil atual, das páginas 276 a 284. Então vamos lá. Crianças, em 1988 foi aprovada uma nova Constituição, uma nova lei, que garantiu muitos direitos aos cidadãos brasileiros. Então nós vamos estudar agora, vamos falar sobre esse assunto. O que aconteceu em 1988? Então vamos iniciar com o fim do regime militar e com o retorno da democracia em 1985, o ano que eu nasci. Uma nova Constituição começou a ser elaborada no Brasil, também conhecida como Carta Cidadã. Ela contou com significativa participação da população em sua elaboração. Então, a população participou para elaborar essa carta. Além de se mobilizarem em manifestações e comícios, muitas organizações da sociedade civil elaboraram propostas e emendas populares às leis da Constituição. O documento final foi publicado em 5 de outubro de 1988, devolvendo direitos extintos pela ditadura militar, e estabelecendo uma série de leis que garantiam e ampliaram os direitos civis. Até então não tinha esses direitos, né? Por conta que a ditadura ela aboliu todos os direitos que as pessoas tinham. Então, a partir de 1988, as pessoas passaram a ter esses direitos. Então, vamos ver quais são esses direitos. Então, vou botar no início. Condenação da tortura, eleições diretas para presidente da República, liberdade de expressão e de imprensa. Os jovens maiores de 16 anos e também analfabetos adquiriram o direito de votar. Garantido o direito às terras tradicionais dos povos indígenas, criminalização na devastação do meio ambiente, qualificação do racismo como crime grave e inafiançável, reconhecimento dos direitos de idosos e das crianças. Aqui embaixo está explicando o que é emendas populares, que são propostas sugeridas pelo povo, né, para alterar as leis. Inafiançável que não admite o pagamento de multa em troca da liberdade, né? No caso, se acontecer um crime, né? No caso aqui, qualificação do racismo, crime de grave inafiançável. Então, não adianta pagar porque não vai ser solto, né? Não vai ser solto. Situação atual do Brasil. Embora a Constituição de 1988 garanta direitos fundamentais à população, ainda existem diversos problemas a serem enfrentados pela sociedade brasileira. A democracia é uma conquista recente em nossa história. Dessa maneira, a garantia da cidadania depende da ação da população, pois a conquista de direitos é um processo que se constrói cotidianamente. Agora nós vamos conhecer um pouquinho dos problemas sociais que existem dentro do nosso país. Desigualdade social. Atualmente existe uma grande desigualdade social no Brasil. Isso significa que uma pequena parte, um pequeno grupo de pessoas concentra grande riqueza, enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos. A desigualdade na distribuição da riqueza causa diversos problemas. Ela dificulta, por exemplo, o acesso de pessoas pobres em uma formação profissional de qualidade, sendo assim, torna mais difícil para que elas conquistem melhores condições de vida. Existem programas de combate à pobreza
que melhore as condições de vida de milhões de brasileiros nas últimas décadas, porém, ainda há milhões de pessoas em situação de pobreza extrema no nosso país. Quando fala de pobreza extrema, crianças, são pessoas que não têm casa, que não têm comida, que passa até às vezes semanas sem comer nada. Então, assim, infelizmente, enquanto tem pessoas que são muito ricas, que vivem uma vida de luxo, né? Nós vemos em filmes, né? De muito luxo. Tem pessoas que vivem na extrema pobreza, onde não tem nada para comer. Aqui, ó, essa fotografia vocês podem observar o seguinte, né? Que é a desigualdade social, né? Vocês podem observar que tem prédios, né? De alto padrão, luxuosos, né? Onde pessoas, né? Que têm condições de vida muito boa, né? E em torno desses prédios maravilhosos, vocês podem observar que tem essas casinhas, né? Todas uma do lado das outras, né? Que nós chamamos de favela, né? Tá bem amontoada, muitas das vezes não tem coisas básicas, né? Dentro de uma casa, né? Enquanto aqui ao lado, no entorno, né? Pessoas muito ricas. E conforme a desigualdade social, né? Vem o desemprego, né? O desemprego é um dos maiores problemas em nosso país, né? Nos últimos anos, baixo crescimento econômico nacional provocou demissões em diversos setores e a redução de oferta de empregos. Inclusive agora na pandemia, né, crianças? Muitas pessoas perderam seus empregos, né, por conta de fechamentos, né, de comércios. Então, fez com que muitas pessoas não trabalhassem, né, ficassem desempregadas, né? Então, vocês podem observar. De acordo com os estudos recentes, a taxa de desemprego em dezembro de 2016, que é bem recente, né, era de 11,9% da população economicamente ativa. Vocês podem observar na fotografia, né, que é um trabalhador informal, é um ambulante, né, que está vendendo suas mercadorias na rua, né? Então, esse é um trabalho informal. Quando se fala de trabalho informal, crianças, é um trabalho onde não tem carteira assinada, não tem garantia. No caso, ele está pegando as suas mercadorias, está vendendo. Se não vender, ele não vai ter o dinheirinho dele, tá bom, crianças? Isso é um trabalho informal, sem garantias. Inclusive, cresceu muito, né? Devido à pandemia, cresceu bastante esses trabalhadores informais. Corrupção. A corrupção é um antigo problema brasileiro. Entretanto, para envolver pessoas influentes, ela nem sempre foi combatida com rigor. Nos últimos anos, algumas instituições, como Polícia Federal, Ministério Público Federal, alcançaram maior autonomia e passaram a intensificar o combate à corrupção. Assim, diversos políticos e grandes empresários corruptos têm sido punidos. Mesmo com esses avanços, é necessário um comprometimento maior de toda a sociedade brasileira na fiscalização contra os casos de corrupção de qualquer espécie. Crianças, tem uma informação muito importante que a tia Karina vai ler para vocês. É muito importante agirmos com honestidade em todas as situações. Atitudes honestas favorecem uma melhor convivência em sociedade. Além disso, pessoas honestas têm mais credibilidade para exigir honestidade de políticos, servidores públicos, entre outras pessoas de diversos segmentos da sociedade. Então, crianças, para nós exigirmos, né, uma política clara ou qualquer atitude com outras pessoas que façam coisas, né, que não prejudiquem outras pessoas, o que nós temos que fazer? Nós temos que agir com honestidade. Para a gente cobrar, nós temos que ser honestos também. Então, isso é muito importante, criança. Todo mundo agir com clareza, com honestidade, não passar por cima das pessoas, não querem obter vantagens. Isso é muito importante para nossas vidas, ok, crianças?
Crianças, na página 280, vocês vão observar as fotografias. Ó, 280. Na página 281, aqui, crianças, observar essa fotografia também, para responder para marcar esse questionamento, né? Associe as fotografias, né, anterior com seus problemas urbanos. Então, vocês vão associar da letra A à letra C e vão colocar aqui, que está se referindo à desigualdade social, à falta de acessibilidade e ao congestionamento no trânsito, tá bom? Vocês vão marcar, tá bem fácil, né? Essa daqui vocês não precisam fazer, porque teria que fazer um texto, a luta por direitos na atualidade. Então, nós vamos falar na página 282, 283 e responder a 284, tá bom? Nos últimos anos, muitos grupos da sociedade têm se mobilizado para lutar pelos seus direitos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho desses grupos. A demarcação das terras dos povos indígenas é um direito reconhecido pelas leis brasileiras. Isso garante que esses povos tenham acesso à moradia, ao uso sustentável da terra e à continuidade de suas tradições. No entanto, muitas terras indígenas têm sido invadidas por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, que buscam lucrar com a exploração das terras. Para resistir a essa situação e ter seus direitos garantidos, muitos indígenas participaram ativamente da política do país, organizando manifestações e reivindicações para cumprimento das leis. Vocês estão observando a fotografia, né? Que isso aí é uma manifestação, né? Um protesto, na cidade, em Brasília, né? Em 2019. A prática do racismo é um crime grave e inafiançável. Entretanto, os casos de racismo contra afrodescendentes são frequentes. Para combater esse problema, muitos movimentos sociais, professores e instituições têm organizado palestras e eventos para valorizar a cultura afrodescendente, afro-brasileira, e para promover debates sobre esse tema. Então, essa fotografia ao lado, né, do lado esquerdo, professoras e aluna na Festa da Cultura Afro, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Isso é em Araruama, estado do Rio de Janeiro, em 2015. Na página 283, está falando sobre a população dos idosos, que é composta por pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e tem um aumento considerado no Brasil. Para atender às necessidades básicas desse setor da sociedade, em 2003 foi aprovada uma legislação específica, o Estatuto do Idoso. Esse grupo reconhece os direitos desses grupos, que estimulam respeito, autonomia e integração dos idosos na sociedade. No Brasil, por muitos anos, as mulheres tiveram menos liberdade que os homens. No século XX, porém, a luta das mulheres por direitos ganhou mais espaço na sociedade. Elas conquistaram o direito de votar e de se candidatar a cargos públicos. As mulheres adquiriram também a maior independência financeira e ampliaram seu papel no mercado de trabalho. Uma importante conquista feminina foi a criação da Lei Maria da Penha, em 2006. Essa lei contém medidas específicas para defender as mulheres e punir criminalmente aquele que cometer violência contra elas. Essa fotografia, crianças, é manifestação pelos direitos das mulheres. Aqui está dizendo o seguinte: apesar dos avanços, o número de mulheres que sofrem violência doméstica ainda é muito grande. Embora tenha lei, né, mas infelizmente muitas mulheres sofrem por conta da violência dentro de casa.
Na página 284, vocês vão fazer essa atividade. Vocês vão ler um trecho da Lei Maria da Penha, de 2006, né, que protege as mulheres contra a violência. Na letrada, assim: qual parte da população esta lei se refere especificamente? Sublinhe a resposta no texto. Então, vocês vão ler. Essa lei é para quem? Crianças. Por que ela foi criada? Então, é para defender quem? Os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, os negros. Quem? Então, vocês vão grifar embaixo para quem foi feita essa lei, tá bom? A B tá pedindo para fazer junto com o colega, então nós não vamos fazer. Então, vamos para o número 2. A2, crianças, escreva 2 ações que você pode fazer em seu cotidiano para evitar o problema citado a seguir. Então, o problema é o racismo no Brasil. Quais são as suas... O que podemos fazer para que não tenha esses problemas? Porque, crianças, vocês podem observar o seguinte: muitas pessoas discriminam, acham que os negros não são capazes de conquistar cargos, acha que pessoas que se acham melhores que os outros, né? Na realidade, todo mundo, todos nós somos iguais, né? Perante a lei, perante a Deus, todo mundo é igual. Mas, infelizmente, pessoas que selecionam outras pessoas. Então, quais são as medidas que vocês podem fazer no cotidiano que não tenha racismo no Brasil? O que vocês podem fazer? Tá bom, crianças? Então, hoje nós estudamos História, o Brasil Atual, das páginas 276 a 284. Se vocês tiverem dúvida relacionada ao conteúdo, vocês falam comigo que a tia Karina vai ajudando vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.